Então, na última aula, né, a gente estava vendo as operações de soma e subtração com expressões algébricas, né? Tinha feito estes exemplos aqui, né? Quando a gente só pode somar e subtrair expressões algébricas quando elas têm parte literal igual, que a gente diz termos semelhantes. Então, aqui a gente estava fazendo cada exemplo, ó, aqui é um exemplo, deixa eu fazer de outra cor aqui. Aqui é um exemplo, aqui é outro, né? Aqui outro. Então, cada um desses, a gente juntou as partes de termos semelhantes, né? E fez a continha com eles, né? Nesse caso aqui, a gente tinha uma conta com parênteses. Então, quando tem parênteses, a primeira coisa que a gente faz é eliminá-los. Como que a gente eliminava? Fazendo esse joguinho de sinal aqui. Esse é sinal de fora com cada um que está dentro. Quando é um menos que está do lado de fora, ele muda o sinal de todo mundo. Quando é um mais, não muda o sinal de ninguém, tá? E depois vira igual a gente estava fazendo, juntando termos semelhantes. E com isso que eu expliquei ontem, vocês conseguiriam fazer a número 1 e a número 2 completa, tá? Hoje eu vou explicar o conteúdo que seria da número 3, tá? Que são as outras operações, multiplicar, dividir e potências. Então, vamos lá. O nosso primeiro exemplo, né? Vou escrever aqui exemplos. Vai ser o seguinte. 2x vezes 4y. Vocês têm alguma ideia de como resolver isso daqui? Como que nós faríamos? Não. Não? Então, vamos lá. A gente faz o seguinte primeiro. A gente pega os números, tá? Então, a gente tem aqui de coeficiente o 2 e a gente tem aqui de coeficiente o 4. Então, vou pegar 2 vezes 4. E agora, a gente tem aqui o seguinte. A gente tem de parte literal, a gente tem aqui o x e a gente tem aqui o y. Então, eu pego aqui x vezes y, tá? E agora, vamos resolver isso daí. Quanto é 2 vezes 4? 8. 8. E x vezes y? Bom, x vezes y não dá para multiplicar porque são letras diferentes. Então, eu só repito elas aqui, ó. Escrevo aqui x, y, tá? Então, essa conta 2x vezes 4y resulta em 8xy. Eu multiplico os números, multiplico as letras. Se forem letras diferentes, não dá para fazer nada com elas, então só escreve uma do lado da outra. Entendido esse exemplo? Sim. Ok, então vamos para o próximo. Nosso próximo exemplo é o seguinte. Deixa eu ver qual que é o que está lá na tarefa. Tá. Nós temos 5x ao quadrado vezes 3x. Vamos lá. Primeiro, os coeficientes, que são os números que multiplicam as letras. Quais são os coeficientes que nós temos nessa expressão algébrica? Quais são os números, né, que estão multiplicando as letras? É o 5 e qual mais? 5 vezes quanto? E aí? Vezes 3. Isso. Boa tarde, Juliana. Então, a gente tem aqui 5 vezes 3, que são as partes literais, que são, desculpa, os coeficientes. Agora, a gente vai pegar as partes literais. Quais são as partes literais desses valores que nós estamos multiplicando, desses monômios? A gente tem aqui x ao quadrado, né? X ao quadrado. E qual que é o outro? Que está junto ali com 3. Hein, pessoal?
Pegamos os números, ó, 5 e o 3. Agora vamos pegar as partes literais. X ao quadrado e qual que é o outro? X, isso, x, tá? Então, x ao quadrado vezes x. E agora a gente resolve isso. Vamos lá. Quanto é 5 vezes 3? 15. Beleza. E agora eu vou fazer x ao quadrado vezes x. Pessoal, quando não tem nada aqui no expoente, ó, é como se fosse 1, tá? Então, se o valor não tem, se a letra ou o número não tem expoente, é porque é como se fosse um número 1, tá? É o x uma vez. Nesse caso aqui, tem uma regrinha que diz o seguinte: se você está multiplicando duas potências, eu tenho uma potência aqui e uma potência aqui, estou multiplicando elas. E a base é igual, aqui a base é x, aqui a base é x, ok, é igual. Então, o que que eu faço? Eu conservo a base, ou seja, mantenho o x e somo os expoentes. Eu tenho 2x aqui e tenho 1x aqui. Então, 2 mais 1 fica 3. Então, vai ficar aqui x elevado a 3, certo? Então, se a letra é igual, eu posso juntar os expoentes, nesse caso de multiplicar. Se a letra é diferente, não, aí eu escrevo assim, elas separadas. Agora, se é igual, eu faço isso. Tudo bem, então, até aqui? Sim. Beleza. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo será o seguinte: 20x elevado a 5 dividido por 4x elevado a 2, tá? Então, agora é uma divisão. O jeito da divisão é o mesmo da multiplicação, só que ao invés de multiplicar, você vai dividir, tá? Então, eu pego aqui os coeficientes. Quais são os coeficientes? Quais são os números que estão multiplicando as letras, que estão junto com as letras? Fala aí pra mim. 5 e 2? Não, os números que estão multiplicando as letras, não os expoentes. 24. 24, isso. Então, vou pegar 20 e dividir por 4, porque a conta agora é divisão. E agora a gente vai pegar as partes literais, ou seja, expoente junto, letra junto com expoente. Quais são, então, as letras e os expoentes? X elevado a 5 e 2 elevado a... eu não sei falar. X elevado a 2. Isso. Mas é isso mesmo, tá? X à quinta, x elevado a 2. Você pode falar elevado a 2 ou elevado ao quadrado, tá? Tanto faz. Aqui você pode falar x à quinta ou x elevado a 5. Os dois jeitos são certos. Então, vamos lá. É porque eu confundo com 5 elevado a x. Ah, tá, entendi. Não, mas o falar, às vezes você pode ainda não falar certo, mas se na hora de escrever você fizer certo, tranquilo, tá? Ok, vamos lá. Primeira continha é os números. Quanto é 20 dividido para 4? 5. Ok. Eu aperto o botãozinho que sem querer apaga. E agora a gente tem aqui uma divisão, ó. X elevado a 5, x elevado a 2. Se fosse multiplicação, eu ia somar os expoentes. Mas como é divisão, o que que eu vou fazer, né? E aí, tem uma ideia? Se não multiplicar, subtrair. Se não multiplicar, eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes, tá? Então, eu vou fazer 5 menos 2. Quanto que é 5 menos 2? 3. Então, vai ficar x elevado a 3, tá? Então, nesse caso aqui, se multiplicar, somos expoentes. Se dividir, subtrai os expoentes. Isso quando a base for igual, ó. Aqui é x e x. Aqui também é x e x. Agora aqui é diferente, ó. Aqui tem um x e aqui tem um y. Não posso fazer nada, tá? Então, se for igual, posso fazer essas continhas com o expoente. Alguma dúvida até aqui? Professora, e se no lugar do x
5 fosse y. Se fosse y, vamos lá. Se fosse assim, ó, y elevado a 5 dividido por x elevado a 2. Isso. Aí você escrever assim, ó. Vamos supor que aqui deu 5, né? Tinha dado já um 5 aqui de resultado, né? Aqui do 20 dividido por 4. E ficou do final essa conta aqui. Aí você vai escrever o seguinte. Você vai colocar o y elevado à quinta dividido pelo x ao quadrado. Porque aqui não está dividindo? A divisão a gente escreve normalmente, assim, quando a gente vai escrever expressão algébrica, a gente não escreve assim, ó, na expressão. A gente já coloca numa fração. E vai ficar assim, tá? Eu não vou mexer com os expoentes. Por quê? Porque são letras diferentes, tá? Então, se por acaso fosse letras diferentes aqui, eu ia ficar desse jeito. Tá bom? Tá. Obrigada. Nada. Agora, se fosse multiplicação, se fosse aqui multiplicando, vamos supor, aí ia ficar assim, ó. Ia ficar y à quinta, x ao quadrado. Aí eu coloco multiplicando, tá? Mas se for divisão, ponho o segundo embaixo. Beleza? Mais alguma dúvida até agora? Não. Não? Vamos lá então. Nosso próximo exemplo, pessoal, é quando envolve potência, tá? Seguinte. Se eu tenho o seguinte caso aqui, ó. Eu tenho A elevado a 3, B elevado a 4, tudo isso elevado a 2, tá? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse expoente que está de fora e multiplicar por todo mundo que está lá dentro. Então, o 2 vai multiplicar tanto pelo 3 quanto pelo 4. A letra vai permanecer as mesmas. Só que aí na hora de fazer a conta, né, os expoentes, eu vou multiplicar eles pelo número que está lá fora, tá? Então, vai ficar o seguinte. O primeiro aqui é o A. Fica A elevado. Quanto que é 3 vezes 2? Vou até escrever assim. 6. 6. Então, vai ficar A elevado a 6. E o B? Ó, o B eu vou fazer 4 vezes 2. Olha aqui, ó. Tem um 4 aqui e um 2 aqui. Quanto é 4 vezes 2? 8. Então, vai ficar B elevado a 8. Entendido essa daqui? Sim. Beleza. Então, quando tem uma potência elevada a um expoente, tipo fora de um parênteses, eu multiplico o expoente de fora por todo mundo que está lá dentro. Tá bom? Eu vou fazer agora um exemplo, porque assim, com isso, vocês conseguem fazer essas letras aqui, ó. Consegue fazer quase todas essas daqui. Eu só vou explicar uma parecida com essa letra O aqui, tá? Vou colocar um exemplo parecido com ela. Professora, Oi, explica uma também parecida com a I. com a I? Explico sim. Vou passar então primeiro essa, então explicando parecido com a I. Vamos colocar aqui. Vamos supor que seja 24 A ao quadrado dividido por 6A, tá bom? A letra não importa, o jeito que você vai trabalhar com ela é o mesmo, tá? Pode ser A, B, C, X, M, N, P, qualquer letra. Então, vamos lá. Essa daqui é bem parecida com o terceiro exemplo que a gente fez, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pegar os números, os coeficientes. Quais são os coeficientes? Ou seja, o número que multiplica a letra. 24 e 6. Isso, então eu vou dividir eles. 24 dividido por 6. E quais são as partes literais, né? Número junto com... Desculpa, letra junto com o expoente. A elevado a 2 e A.
Isso, A elevado a 2 dividido por A. Beleza, ok? Vamos primeiro fazer os números. Quanto é 24 dividido para 6? Que número vezes 6, lá na tabuada do 6, que número vezes 6 dá 24? 6 vezes quanto? Se você vai pegar a tabuada do 6, 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. Que número que você tem que multiplicar para que dê 24? 6 vezes quanto? 6 vezes 4? 6 vezes 4, exatamente. Então, 24 dividido por 6 é 4. Ok. Agora, eu vou pegar A elevado a 2 dividido por A. Bom, quando o número não, quando alguma coisa não tem expoente, é quanto aqui? 1. Ok. Aqui eu estou dividindo. Se fosse multiplicação, eu ia somar os expoentes. Mas como é divisão, eu vou subtrair. Então, vai ficar 2 menos 1. Quanto que é 2 menos 1? 1, né? Então, o expoente que vai ficar A elevado a 1. Quando é 1, né? Ou você coloca, ou não precisa, tá? Então, o colocar o 1 aqui no expoente é opcional, tá bom? Então, ficaria assim. Eu vou pôr o 1 só para simbolizar que eu fiz a continha de menos, tá bom? Então, ficaria assim. Certo? Certo. Beleza. Vamos fazer aqui uma parecida com a letra O. Olha, vamos supor aqui que eu tenho 8x, x, menos 9. 9 não, pô, 2. Beleza, 8x vezes x menos 2. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse valor que está aqui fora e multiplicar por todo mundo que está lá dentro. Certo? Então, esse 8x vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 2. Então, eu vou fazer isso. Primeiramente, multiplicando o x. Ó, 8x vezes x. Quando não tem nenhum número aqui do lado, ó. Quando tem nenhum número aqui, é porque é 1, tá? Então, vamos lá pensar nos números primeiro. Quanto é 8 vezes 1? 8. Então, vai ficar 8. E x vezes x? X, exatamente, x elevado a 2, x ao quadrado, né? Como a letra é igual, eu posso juntar elas. Então, se eu tenho um x de um lado, um x do outro, junto eles fica 2x, né? Então, x ao quadrado. Ok, agora eu vou pegar o 8x e vou multiplicar pelo menos 2, tá? Eu vou pôr uma letra aqui nesse, só pra ver como é que vai virar, tá bom? Beleza, só pra ver um jeito diferente. Então, agora, vamos lá. Primeiro, os números. 8 vezes menos 2 fica quanto? Vai dar menos de alguma coisa. Menos quanto? Menos 16. Menos 16. Beleza. E agora eu vou pegar x vezes y. Dá para fazer x vezes y? Não. Então, o que eu faço? Repete. Repete. Isso. Coloco um do lado do outro. x, y. Tá? Então, quando tem parênteses, o que está fora do parênteses multiplica todo mundo que está lá dentro. Se for letrinhas iguais, você vai juntando as letras e coloca a quantidade delas no expoente. Se for letrinhas diferentes, você só repete uma do lado da outra. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Não. Ok. Então,